Não é só o Brasil que marca presença na China. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também fez alguns anúncios recentemente. Ontem a gente noticiou a respeito da cúpula China-CELAC, ou melhor dizendo, o nome formal, Fórum Ministerial CELAC-China. O fato é que, em Pequim, Gabriel Boric, Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva, Xi Jinping e outros países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, se reuniam. O Fórum China-CELAC completava 10 anos. Nisso, uma questão importante. Um dos aliados históricos dos Estados Unidos na América do Sul, a Colômbia, assinou a sua participação na iniciativa do Cinturão e Rota, a nova Rota da Seda do regime chinês, uma iniciativa trilionária com T de tatu, que tem sido criticada por uma série de fatores. Criticada não aleatoriamente ou por comentaristas ou por alguém que esteja necessariamente querendo uma posição anti-China, mas mesmo estudos como o laboratório A-Data na Faculdade William & Mary mostram que há preocupações com os contratos de empréstimo, termos diferentes dos contratos usuais entre países, que poderiam permitir que a China influenciasse as políticas internas e externas dos devedores. A outra preocupação é o uso civil-militar. Se a gente falou na matéria anterior sobre o TikTok, difusão civil-militar e empresas privadas sendo instrumentalizadas para fins militares, a infraestrutura construída nessa iniciativa também tem sido constantemente alvo de preocupação para uso duplo em portos, em instalações logísticas, em uma diversidade de obras de infraestrutura. A preocupação é que isso possa ser utilizado para fins militares pelo regime chinês. Para entender mais a respeito, eu converso agora com a Emanuele Coure, ela que é a nossa editora de China aqui no Epoch Times. Você que acompanha o canal vai ter ela como um rosto frequente. Vamos lá, boa tarde, Manu. Consegue me ouvir bem? Como está? Boa tarde, Marcos. Muito bem, vamos lá então. Eu quero começar falando com você a respeito da entrada da Colômbia na iniciativa do Cinturão e Rota. Então, a Colômbia é um aliado americano tradicional. O Gustavo Petro, o presidente colombiano, divulga agora que há essa entrada na iniciativa do Cinturão e Rota. Temos aqui o anúncio da presidência da Colômbia. Explica pra gente o quão interessante, o quão importante é estrategicamente essa entrada da Colômbia quando a gente fala da disputa China-Estados Unidos na região. Marcos, é muito significativo tanto para o avanço da China e, na verdade, preocupante para os Estados Unidos que agora a Colômbia entre nessa iniciativa. A gente já, inclusive, já viu algumas declarações passadas do presidente da Colômbia agora dizendo, Gustavo Petro, dizendo que eles queriam entrar na iniciativa de Cinturão e Rota. Isso se intensificou muito, principalmente ali no começo do ano, quando a gente viu alguns conflitos entre a Colômbia e os Estados Unidos. Quando a gente teve toda aquela questão dos Estados Unidos querendo tirar os imigrantes ilegais de dentro do país e enviar de volta para a Colômbia, Gustavo Petro dizendo que não iria aceitar aqueles imigrantes, até que Donald Trump ameaçou impor tarifas sobre o país, eles tiveram que aceitar. E é interessante a gente notar porque poucos dias depois que a gente teve esse conflito entre Colômbia e os Estados Unidos, eles anunciaram uma nova rota marítima entre a Colômbia e a China. E até interessante, outro ponto interessante nisso é que essa rota marítima que foi anunciada, ela envolve também outros portos na América Latina, ela era conectada a outros portos na América Latina, que a gente pode entrar mais a fundo ali, mas tudo isso conectaria a Colômbia com a rota que a China quer fazer aqui na América Latina para aumentar o fluxo de comércio com os países aqui da região, só mostrando que cada vez mais China tem tentado expandir a sua influência aqui e tem se aproximado da Colômbia. Então, isso é muito significativo, a entrada realmente da Colômbia no Cinturão e Rota. E vale a gente destacar também que a Colômbia também tem demonstrado bastante interesse para entrar no BRICS, bloco do qual o Brasil faz parte, e que o presidente brasileiro Lula da Silva tem incentivado bastante a entrada da Colômbia no BRICS, o que só aproximaria ainda mais o país da China e provavelmente distanciaria o país dos Estados Unidos, que, como você comentou, ainda hoje é o maior parceiro, os Estados Unidos ainda são o maior parceiro comercial da Colômbia, mas vale ressaltar que, por exemplo, no último ano, mesmo que os Estados Unidos sejam o maior parceiro comercial da Colômbia, a China foi o país que mais importou da Colômbia, então mostrando ali talvez uma mudança nessa dinâmica entre esses países. Manu, tem muito para a gente desdobrar aí, e eu já pincelei isso um pouco quando eu estava fazendo a chamada da reportagem, mas agora eu queria conversar contigo sobre quais são as preocupações quando a gente fala de diplomacia predatória, a debt trap diplomacy, como se diz tanto nos jornais americanos, a diplomacia da dívida do regime chinês. A gente teve a Argentina entrando e saindo brevemente da iniciativa do Cinturão e Rota, claro, depois que o Milei entrou ele tirou, mas aí depois Bolívia entrou, Cuba entrou, países da América Central. Quais são as preocupações quando a gente fala da iniciativa do Cinturão e Rota nessas duas vertentes, a diplomacia das dívidas e a questão da preocupação militar?
Perfeito, Marcos. Bom, essa questão da diplomacia da dívida, ela, na verdade, já tem sido considerada há bastante tempo por vários especialistas e vários relatórios de instituições importantes, como, por exemplo, você mesmo comentou do Eight Data, da Universidade William and Mary, como uma forma do Partido Comunista Chinês avançar os seus interesses em diversas regiões. E daí a gente tem, inclusive, nesse relatório, eles destacando, por exemplo, a forma como esses contratos são feitos, os contratos entre a China e os países que vão receber, vão entrar nesse projeto de infraestrutura. Isso destaca, na verdade, essa intenção predatória do regime. Por exemplo, entre as cláusulas desse contrato, a gente tem questões como confidencialidade. Os países, eles não somente não podem dar detalhes do contrato que foi firmado sob o cinturão e rota, como eles não podem, inclusive, dizer que eles têm uma dívida com o cinturão e rota. Outra questão também, por exemplo, numa dessas cláusulas, a gente tinha que, se os países, eles por algum motivo adiarem algum desses contratos ou cancelarem os contratos, isso daria direito ao Partido Comunista Chinês para interferir em assuntos internos e externos desse país, fazendo com que vários desses países percam, querendo ou não, a sua soberania. Inclusive, vale a gente destacar aqui um ótimo exemplo disso, que foi o que aconteceu ali no Peru, que foi o primeiro país, inclusive aqui da América do Sul, a entrar no cinturão em rota. A gente teve toda aquela questão do Porto de Xangai, não vamos nos aprofundar tanto aqui, mas em resumo, eles tiveram alguns problemas contratuais e por conta disso agora o Peru não tem mais direito a controlar aquele Porto de Xangai que foi construído por uma empresa chinesa. Agora, todos os direitos e a exclusividade pertencem à Cosco Chip, que é a empresa chinesa. E isso, claro, é só um dos exemplos, porque a gente viu isso repetidamente acontecendo em vários países, como, por exemplo, o Sri Lanka, que também acabou perdendo o porto para a China. E foi muito por conta dessa questão da diplomacia das dívidas, que se estende, tipo, desde a forma como os contratos são feitos, até os países não conseguindo pagar o investimento que foi feito e tendo que ceder, muitas vezes, toda essa infraestrutura que foi desenvolvida por empresas chinesas para a China. E também agora, falando sobre... Por favor, Se não, você quiser complementar alguma coisa. Não, eu ia te perguntar justamente agora para essa questão militar. Eu tenho aqui a fala do Craig Fodder, que é o almirante, que era o comandante do Comando Sul, que é o responsável nos Estados Unidos no que diz respeito à América Latina e o Caribe. Ele falava que a intenção do Cinturão de Rota era projetar poder em longas distâncias no nosso hemisfério. E ia te pedir para complementar justamente com essa parte da preocupação militar. Pois é, Marcos. Isso envolve, bom, primeiramente já o aspecto que você comentou da fusão civil-militar. Então, toda empresa chinesa, ela é obrigada, de uma certa maneira, a contribuir com o setor militar do regime chinês. Só aí a gente já vê, na verdade, as intenções militares por detrás de todos esses projetos de infraestrutura, mas só para a gente entender isso de uma maneira mais clara, atualmente, dos 129 portos que empresas chinesas ou construíram totalmente ou participaram da construção, 14 deles podem ser utilizados para fins militares. Isso, claro, só do que a gente realmente sabe. Um exemplo disso é, por exemplo, o Porto de Xangai. Oficialmente, ele não é um porto para uso militar, mas de acordo com alguns especialistas, como, por exemplo, Joseph Murray, que é dono lidera ali a instituição Secure and Free Society. Ele destacou durante uma entrevista, inclusive, para o Epoch Times americano, que por conta das características deste porto, ele acredita que ele possa sim ser utilizado para fins militares, por conta da profundidade da água, porque a água ali naquele porto, ela tem uma profundidade que poderia ser utilizada, por exemplo, para receber vários navios e vários porta-aviões, e esse tipo de profundidade não seria necessário somente para navios de carga. E vale destacar aqui também uma outra questão, que inclusive o regime tem focado bastante em desenvolver essa questão militar aqui na América Latina, só para a gente entender como isso realmente tem se estendido. Por exemplo, durante essa cúpula da CELAC, a gente teve o anúncio de um acordo entre a Nicarágua e o regime chinês, que agora o regime vai fornecer armas para a Nicarágua.